Correção da atividade 6, do dia 5/5 da segunda série. Na verdade, essa atividade foi um exercício de revisão, de balanceamento de equações e também de cálculo estequiométrico. Então, vamos lá. Uma atividade que foi respondida pelo FOPS. Questão 1. O bromato de potássio, ao ser aquecido, decompõe esse brometo de potássio e gás oxigênio. A equação dessa decomposição corretamente balanceada é... Então, você tem como opção algumas equações aí. Na letra A, ela está descartada porque você tem isso aqui. KBrO3, que forma KBr mais O3. E ele te deu aqui o gás ozônio. Na verdade, o comando da questão diz que é o O2. Então, a letra A não pode ser porque ele deu um O3. Então, a gente nem analisa ela. A letra B é a alternativa correta, porque ela é a única entre as outras opções que está corretamente balanceada. 2KBrO3, que forma 2KBr mais 3O2. Vamos só conferir. Então, você tem 2K, 2Ks. 2Br, 2Br. 2 vezes 3, 6O. 3 vezes 2, 6O. Então, ela está corretamente balanceada aí. Então, ficamos com a letra B, a alternativa correta. Então, questão 1, letra B. Questão 2. Derramaram-se algumas gotas de ácido clorídrico em uma pia de mármore e observou-se uma leve efervescência. Esse fenômeno pode ser representado pela equação não balanceada. Então, vou colocar aqui essa equação. CaCO3 mais HCl, que forma CaCl2 mais H2O mais CO2. Acertando-se os coeficientes da equação com os menores valores inteiros, a soma será... Então, vamos lá. Vamos acertar esses coeficientes. Vou usar o mesmo método que nós estávamos usando aí, por tentativas. Então, vou escolher aqui um elemento que aparece uma única vez dos dois lados, né? Você tem como opção Ca, mas ele tem o mesmo índice. Tem aqui o carbono, também tem o mesmo índice. O oxigênio está aparecendo duas vezes aqui. Hidrogênio uma única vez e o Cl uma única vez. Então, vou escolher o Cl. Peguei aqui o Cl, tá? Esse 2 eu passo para cá e esse 1 aqui para cá. Então, fica aí. Vamos ver aqui se balanceou. Então, você tem um Ca, um carbono, um carbono. 3 oxigênios, 3 oxigênios. 2H, 2Hs e 2Cl, 2Cl. Então, corretamente balanceada. E aí, o que ele pede? A soma dos coeficientes. Soma dos coeficientes, ó, que é 1 mais 2, 3, 4, 5, 6. Então, resposta certa é a letra E, que me deu a opção de 6, o valor da soma. Ok? Questão 3 é também de balanceamento. Vou colocar aqui. E ela dizia assim: considere a equação química não balanceada. Então, SO2 mais O2, que forma SO3. E aí ele pede, efetuando-se o balanceamento, a soma dos coeficientes estequiométricos é igual a... Então, vamos balancear. Nesse caso aqui, não daria para a gente usar essa mesma regrinha aqui, né? De escolher um coeficiente, um elemento que aparece uma única vez, porque o único que aparece uma vez é o S, ele está balanceado e tem o mesmo índice. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar um pouquinho, raciocinar. Aqui eu tenho 3 oxigênios e desse lado eu tenho 4. Então, eu tenho que fazer com que
eu tenha quantidades iguais. E aí, o que eu vou pensar? Se eu colocar um 2 aqui, vai multiplicar pelo 3, dá 6. E se eu colocar também um 2 aqui, eu tenho 4, né? 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. E aí eu consigo balancear tanto o oxigênio quanto o enxofre. E aí, com isso, a soma desses coeficientes é igual a 5, que me diz que a alternativa correta é a alternativa D, letra D, que diz que a soma é 5, ok? Então, questão 1, letra B, questão 2, letra E, e questão 3, letra D. Vamos lá, então, questão 4. Questão 4. Questão 4. Na equação, e aí eu vou escrever aqui a equação, x Fe2O3 mais 3CO, que forma YCO2 mais 2Fe. A soma dos coeficientes x e y, que tornam a equação corretamente balanceada, é... Bom, pessoal, essa questão é muito simples. Que a gente precisa balancear ela. Então, ele já começou aí o balanceamento, só basta continuar. Bom, aqui eu tenho 2Fe e aqui 2. Que número que o x tem que ser para que mantenha aqui 2 dos dois lados? O x só pode ser igual a 1. Ok? E aqui o y, olha aqui, olhando para o carbono, eu tenho 3. Para ter 3 carbonos desse lado, o y tem que ser igual a 3. E aí, vocês vão verificar que substituindo x por 1 e y por 3, eu balanceio a minha equação aí. E então, ele pede a soma de x e y, né? 3 mais 1 é igual a 4, letra E, 4. Ok? Bom, agora a gente vou apagar para começar as questões de cálculo estequiométrico. Algumas dessas questões, inclusive, estavam no exercício anterior, né? Na atividade 5. Então, vamos lá. Questão 5. Dada a equação, então, 3PbCl2 mais Al2SO4, 3, que forma 3PbSO4 mais 2AlCl3. Então, essa, inclusive, era um dos exercícios que estava lá na atividade 5. Então, ele fala assim, o número de mols de PbSO4, então, x mol de PbSO4, que vão ser formados a partir de 3 mol de AlSO4-3. Como que eu vou fazer isso? Então, como a relação é de mol para mol, eu observo aqui os coeficientes que tem na minha reação, né? Então, aqui eu tenho 1 mol de Al2SO4-3 e aqui forma 3 mol de PbSO4. Multiplicando o cruzado, eu tenho 3 vezes 3 dividido por 1, que dá 9 mol. Com isso, a resposta certa é a letra E. Ok? Próxima questão, questão 6. Também uma questão de cálculo estequiométrico, bem simples aí, para a gente poder treinar essa parte de cálculo estequiométrico. Aplicação das leis ponderais, né? Vamos lá. Questão 6. Na reação 3Fe mais 4H2O, que forma Fe2O4
mais 4H2. Conferir aqui os índices. Aqui, na verdade, F é 3, né? Corrigindo. O número de mols de nitrogênio produzidos pela reação. Então, deixa eu colocar aqui. Número de mols de hidrogênio. Então, ele quer saber quantos mols de hidrogênio vão ser produzidos a partir de 4,76 mols de ferro. Ok, então o que a gente faz? Vamos ver a relação, então, dessa equação balanceada. Aqui são 3 mol. E aqui eu tenho 4 mol de hidrogênio. Então, X vai ser igual a 4,76 vezes 4 dividido por 3. Como resultado, então, eu tenho um valor de 6,34666. Como a questão de múltipla escolha, a única alternativa mais próxima seria arredondar esse número para 6,35. E aí me sobra a alternativa A. Deixa eu colocar aqui de azul. A letra A. Opa, fiz foi um arroba, mas tá valendo. Vamos lá. Letra A, né? Letra A, 6,35 mols. Beleza? Tranquilo aí, né? Questão 7. Vamos para a questão 7. Questão 7. A alternativa que indica a massa em gramas de Al2O3, obtida pela reação de 3,5 gramas de alumínio com oxigênio é. Então, ele quer saber, então, aí essa alternativa. Vou colocar aqui a equação 4Al mais 3O2, que forma 2Al2O3. Bom, ele já te deu aí a massa molar do Al e a massa molar do oxigênio. O comando da questão, ele quer saber quantas gramas de Al, né, X gramas de Al2O3 que vão ser formados a partir de 13,5 gramas do Al. Então, a gente precisa, então, calcular tanto a massa molar aqui para o Al quanto para o Al2O3. Bom, e aí, como ele me deu a informação, eu sei que aqui a massa do Al é 27, então 4 vezes 27 vai dar o valor de 108. 108 gramas, que forma... Aqui, são 2 vezes a massa do Al2O3. A massa do Al2O3, quando vocês calcularem aí, vocês vão chegar no valor de 102. E assim, eu tenho a massa total aqui de 204 gramas. Então, tenho aqui a minha relação. Basta só, então, multiplicar cruzado. Então, eu fico 13,5 vezes 204 dividido por 108. Que dá 25,5 gramas. Alternativa D. Letra D, 225. 225 não, 25,5. Aí, alternativa D. E para encerrarmos a correção da atividade 6, questão 8. Um
vazamento de gás de cozinha pode provocar sérios acidentes. O gás de cozinha, quando presente no ar em concentração adequada, pode ter sua combustão provocada por uma simples faísca proveniente de um interruptor de luz ou de um motor de geladeira. Essas explosões são muitas vezes divulgadas erroneamente como explosões do botijão de gás. A reação de combustão completa de um dos componentes do gás de cozinha é apresentada a seguir. Então, vamos lá. C3H8 mais 5O2, que forma 3CO2 mais 4H2O. A partir da equação anterior, qual a massa de oxigênio necessária para produzir a combustão completa de 224 litros de propano? Então, vamos lá, ele quer saber a massa do oxigênio, X gramas do oxigênio, que vão ser necessária para poder produzir a combustão de 224 do propano. Então, 224 litros aí do propano. Bom, se ele quer massa aqui, eu preciso calcular, então, a massa do oxigênio. No exercício ele não me deu, mas eu tiro essa informação da tabela periódica. A massa do oxigênio é 16, vezes 2, vezes 5, eu chego no valor de 160 gramas, ok? Então, a massa total aqui de 5O2 é 160 gramas. E aqui, pro propano, eu preciso, então, saber a relação aí de litros. Em litros, se eu tenho um mol aqui, nós sabemos que para cada 1 mol tem 22,4 litros. Então, se é 1 mol, 22,4. Com isso, podemos calcular, então, o valor de X. 224 vezes 160 dividido por 22,4, que dá 1.600 gramas. Com isso, letra D de dado. Bom, encerramos então a correção da atividade 6 do dia 5 do 5 da segunda série.